dia, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor de seguridade. Estamos falando aqui da Porto Seguro S.A., Porto Seguro, que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando suas informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos que nos pautam, que nos fazem aqui a relação de empresas que nós vamos analisando aí para vocês ao longo de todo esse ano. Já estamos encerrando 2025, um ano de muita turbulência, e a bolsa caiu, depois a bolsa subiu e vem passando aí por momentos maravilhosos, né? Mas claro que quando a gente fala de bolsa, cada empresa é uma empresa e nós temos que analisar empresa por empresa para saber qual delas que está melhor para que possamos fazer os nossos investimentos. E hoje chegou o dia de analisar a Porto Seguro, agradecendo aqui a sugestão do meu amigo Agnaldo Pedra, que sugeriu a Porto Seguro. Muito obrigado, Agnaldo. Um prazer, uma honra poder lhe atender. Também o Thiago Martins, que acompanha de perto a Porto Seguro, o meu amigo Wanderson Costa, também um grande abraço para você, Wanderson, um forte abraço e muito obrigado por estar conosco nessa caminhada. José Carlos Giuliani, que também acompanha a Porto Seguro, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Caso queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda sua sugestão, mas aproveite e faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Bom, a Porto Seguro, só para a gente entender, é uma empresa que veio trocando de mãos desde o seu nascimento lá em 1945, e quando ela surge praticamente dentro do Bradesco, ali na época do surgimento do Bradesco, através do José Alfredo de Almeida, também do José da Cunha Júnior, o José Andrade de Souza e quem mais? Amador Aguiar, um dos fundadores da Porto Seguro. Naturalmente que começa uma seguradora muito pequenininha ali com poucos funcionários, poucos clientes, e ela começa a se desenvolver. E ao se desenvolver ali, ela já começa a fazer algumas aquisições e compra outras empresas, como é o caso da Rochedo, depois é a companhia Renascença, e aí vai crescendo, tanto que em 1968 já contava dentro do seu quadro de colaboradores com mais de 150 funcionários. Em 1972 ela teve o seu controle adquirido pelo Abrão Garfinkel, o Abrão Garfinkel que tocou a Porto Seguro por um bom tempo, até o seu falecimento, quando daí acabou entrando no seu lugar o Jaime Garfinkel, que passou a ser ali o controlador da empresa. Nesse processo, a Porto Seguro também foi uma companhia muito inovadora, tanto na parte ali de criação de outros produtos, ali tanto na questão da prevenção dos furtos, né, como aquela sinalização traseira ali para evitar colisão traseira, também credenciamento de oficinas ali para baratear o custo de reparo dos automóveis, no caso também de sinistros, e aí daí na sequência, em 1982, cria também o sistema antifurto, as indicações laterais do chassi do carro, enfim, diversas medidas ali para quê? Naturalmente que uma companhia vive da venda dos seus produtos, mas também vive do custo, e aí tinha que reduzir esses custos. Na sequência lança também a Porto Seguro Empresa, depois lança a Porto Seguro Residência, que eram outros produtos na área de seguridade, a Porto Seguro Saúde, aí daí na sequência também vai para o Uruguai, abre uma unidade também no Uruguai. Só que daí chega num determinado momento que ela faz ali em 2009 uma combinação de negócios com a Itaú Unibanco, e aí ela passa a pertencer agora ao Itaú Unibanco. E com isso continua suas aquisições, como a carteira de automóvel da Schub, da AIG, e aí daí lança também título de capitalização, lança um banco da Porto Seguro. Enfim, a Porto Seguro acabou se transformando aqui numa das principais companhias de seguro do Brasil. Mas para saber como que está a situação da Porto Seguro, estamos trazendo aqui o balanço de setembro de 2025 e também os balanços anteriores. E através da comparação desses números, vamos ver como que vem se comportando a Porto Seguro ao longo da sua existência. Então, para conhecer a empresa, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Porto Seguro S.A., trazendo os números aqui referentes ao dia 30 de setembro de 2025, terceiro trimestre, últimas informações apresentadas pela companhia. Bom, para a gente entender o que é uma companhia, nós temos que entender o que tem dentro dessa empresa, né? E aí nós olhamos aqui na parte de ativo, todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. E no caso de uma seguradora, assim como outras empresas também, temos aqui uma parte que é capital de giro e outra parte que é capital fixo ou praticamente fixo. E essa parte de capital de giro é que faz a movimentação do dia a dia da empresa. E no caso da Porto,
ela tem 31 bilhões 940 milhões de capital de giro, 13 bilhões de dinheiro em caixa, 16 bilhões em contas a receber. E demais valores a receber de curto prazo, que não seja de clientes, 2 bilhões 713. Já no ativo não circulante, que é o capital fixo ou quase fixo, até já vou dizer por que quase fixo, então ele tem aqui 21 bilhões. 16 bilhões de realizável a longo prazo, principalmente aplicações financeiras de longo prazo. Então essas aplicações, por isso que eu digo quase fixo, porque essas aplicações elas são resgatáveis. Então ela não é tão fixa assim. E fixo é essa parte de baixo, que principalmente imobilizado, o intangível, bens de natureza incorpórea, que são os ágios nas aquisições, temos aqui também carteira de relacionamento de clientes, enfim, tudo mais, 3 bilhões e 848. Então, o que é o patrimônio da Porto Seguro? 53 bilhões 349 milhões de reais. É esse o patrimônio dela agora em setembro. Então, quando você vai comprar a ação de uma empresa, o que você está comprando? Você está comprando tudo isso aqui que está aqui dentro dessa empresa. Mas para saber se vale a pena, então nós temos que saber, tá, mas esse patrimônio vai aumentar com o tempo, aí nós olhamos para trás e vamos ver como que vem sendo o desempenho desse patrimônio ao longo do tempo. Lá em 2021, esse patrimônio total ele era de 41 bilhões. Em 2022, 39 bilhões. Em 2023, 44 bilhões. Em 2024, 47 bilhões. Em 2025, 53 bilhões. Então, repare que esse patrimônio ele vem crescendo ao longo do tempo. Agora, também temos que observar como que é formado esse patrimônio, da onde que vem os recursos para a formação desse patrimônio. E aí os recursos eles são provenientes de capital próprio, patrimônio líquido, e de capital de terceiros, que é o total do endividamento. Até porque, como o banco, a Porto também opera como banco, além de seguradora é banco, as dívidas principais da Porto acabam sendo chamados passivos financeiros, e esses passivos financeiros tanto atuando como banco, mas também recebendo os prêmios dos clientes, e aí naturalmente que ela tem que provisionar também o pagamento de indenizações caso ocorra. Então a maior dívida da Porto é justamente a dívida com clientes que depositam no Porto Bank, né? Assim como também as provisões de indenizações que ela possa vir a pagar. E aí forma o endividamento total de 32 bilhões, o equivalente a 77,5. No ano seguinte cai para 29 bilhões, 73,5. Vai para 31 bilhões, 71,7. Fecha em 2024 com 33 bilhões de dívida, 70,5. E agora, nesse ano, em setembro, 38 bilhões de dívida com 71,9%. Essa dívida total, como eu citei para vocês, grande parte dessa dívida são chamados passivos financeiros e outra parte aqui são provisões, né? Então, daquilo que ela já tem que pagar e daquilo que ela pode ter que pagar caso ocorram os sinistros. Mas o importante é essa última linha, que é o patrimônio, a última linha, depois aqui do endividamento, aqui quando encerra o endividamento, aí vem aqui o patrimônio líquido. Isso, o que vem a ser esse patrimônio líquido? Se nós pegarmos todos os bens e direitos da empresa, pagarmos todas as obrigações, o que sobra é dos acionistas, dos sócios. Então esse patrimônio líquido era de 9 bilhões 300, vai para 10, vai para 12, vai para 14, vai para 14.980. É ele que forma o VPA, o valor patrimonial da ação. Basta pegar esse valor, dividir pela quantidade de ações, você chega no VPA. E aí você vai saber quanto que vale uma ação. Consequentemente, vendo aqui o aumento do patrimônio líquido, a gente já vai observando que o valor patrimonial da ação também vai subindo a cada exercício. Bom, tudo isso é para quê? Para gerar resultados. E os resultados, no caso da Porto, ela é da venda de seguros, da venda dos seus serviços, só que para vender esse serviço ela tem um custo, e aí sobra um lucro bruto entre a venda do serviço e a receita obtida com a venda do serviço. Aí ela tem aqui todas as despesas do funcionamento da empresa, e aí sobra um resultado operacional. Tem um resultado financeiro, sobra um lucro antes dos impostos. Paga os impostos sobre o lucro, sobra o lucro líquido. Portanto, a Porto, lá em 2021, teve uma receita de 21 bilhões e um lucro de 1,5 bilhão. Em 2022, 26 bilhões de receita, 1 bilhão 157 de lucro. Em 2023, 32 bilhões de receita, 2 bilhões 300 de lucro. Em 2024, 35 bilhões de receita, 2 bilhões 690 de lucro. Também outro detalhe que vale citar aqui.
Quando nós vamos comprar ação, o que nós queremos? Retorno. É o retorno porque é o retorno que faz com que a empresa possa distribuir dividendos ou possa incorporar esse lucro aqui no capital, aumentando o valor patrimonial da ação. Tanto é que nós temos aqui, ó, reserva de lucro. Da onde que vem essa reserva de lucro? Desses números que vem aqui de baixo. Parte desses lucros ficam aqui dentro da empresa, parte desses lucros são distribuídos a título de dividendos. Portanto, tanto em termos de valor patrimonial como também em termos de dividendos, a empresa precisa ter essa performance aqui, geração de lucro. Então, quando nós vamos comprar a ação de uma empresa, temos que saber, mas a empresa gera lucro? Aí nós vamos observar aqui na DRE, 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 100, 2 bilhões e 300, 2 bilhões e 690, e agora em setembro ela acumula aqui receita de vendas de 30 bilhões até setembro e 2 bilhões e 577 milhões de lucro até setembro. Então, é uma maquininha também de geração de lucro. Uma situação financeira muito confortável, para cada R$1 de dívida, ela tem R$1,26, paga, sobra, não tem problema financeiro nenhum. O endividamento, como a gente viu, ele caiu aqui de 77% e hoje ele vem trafegando aqui entre 70% e 71%. A empresa opera com margem. O que quer dizer essa margem líquida? Que é esse númerozinho que aparece aqui na DRE. É o que sobra de tudo aquilo que a empresa gera de receita. Quando ela gera receita, ela paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga impostos, e o que sobra é dela, 7,28, 4,38, em 2023, 7,15, em 2024, 7,63 e agora em 2025 trabalhando com uma margem de 8,52%. Rentabilidade do ativo, retorno sobre o investimento feito dentro da empresa, 3,71 cai para 2,90, sobe para 5,23, 5,62 e até setembro 4,83. Esse aqui é anualizado, ele passa de 6%. Os acionistas da Porto, lá em 2021, tiveram um ganho de 16,49%. Em 2022, 10,94%. Em 2023, 18,52%. Em 2024, 19,02%. E esse ano, até setembro, já ganharam 17,21%. Falando em acionistas, está aqui, ó, o valor patrimonial da ação, que é aquilo que nós falamos há pouco. E o que é esse valor patrimonial? É exatamente isso aqui, é o patrimônio líquido que tem dentro da empresa que pertence aos acionistas. Dividido pela quantidade de ações, nós vamos determinar quanto vale uma ação da Porto com base naquilo que tem dentro da empresa. Só que quando nós vamos comprar uma ação da Porto, nós não pagamos por valor patrimonial. Aí tem a cotação do mercado, é por quantas pessoas estão comercializando essas ações. E hoje, para você comprar uma ação da Porto, você vai pagar R$ 48,23. Então é uma ação que ela é vendida com ágio de 109%, conforme aparece aqui no PVP. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 4,97, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 10,30. Por que 10,30? É que se você comprar uma ação a R$ 48,23 e a empresa continuar gerando um lucro aí na faixa de R$ 4,97, em um ano você vai ter um retorno de 10,30. Dividendos por ação nos últimos 12 meses, R$ 2,47, o que gera um yield de 5,12%. PL, preço barra lucro 9,70 ao comprar uma ação da Porto. Em menos de 10 anos você tem um retorno dos investimentos através dos lucros gerados. E o free float da Porto, que é a quantidade de ações que circula livremente no mercado, 28,43%. Mas quem é o detentor do controle da Porto? Está aqui ele, Porto Seguro, Itaú Unibanco. Então, na verdade, quem é dono da Porto é o Itaú Unibanco, com 70,82%. Ainda temos lá a presença do Jaime Garfinkel, também como acionista, mas a grande parte das ações na mão do Itaú Unibanco. E aí sobra 28,43% das ações circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Tag along 100%, se a Porto for vendida, há uma garantia de que o minoritário irá receber o mesmo tratamento do majoritário. E veja aqui o comportamento do valor das ações da Porto nos últimos 5 anos, quando ela sai lá em 2021, praticamente, na faixa de R$ 25. E aí, já no final, na metade, ali, passando a metade de 2021, chega quase a bater nos R$ 30, só que daí ela despenca. E começa 2022, inclusive, chegando aqui abaixo de R$ 20. Só que a partir desse momento, aí ela começa a ganhar tração, tanto que daí em 2023 já ultrapassa os R$ 20,
já atinge ali os 30, no ano de 2024 passa dos R$ 30, no ano de 2025 já passa dos R$ 40, chega a atingir aqui, ó, R$ 56 agora no mês de julho de 2025, não se sustentou nesse patamar, acabou caindo, mas fechou em R$ 48,23 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Porto tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Porto Seguro S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Porto Seguro S.A., surgida lá em 1945 e hoje tendo aí o seu controle com o grupo Itaú Unibanco Holding, que são os controladores aí da Porto Seguro, e a Porto Seguro, como a gente já falou, é uma das empresas aqui que mais se destaca dentro do setor de seguridade e tem o seu capital aberto lá desde o ano de 2004 e passa a ser uma opção de investimentos para caso você tenha gostado dos números, aí veja se vale a pena, se não vale a pena investir, até porque investir em empresas, comprar ações é entrar de sócio de uma empresa, então nós temos que ver o quê? Se a empresa vai bem, se ela dá retorno, se ela é lucrativa, e se ela for lucrativa e tiver um risco baixo, vale a pena você se associar para quê? Para através dos resultados que ela gera e aumentando também o seu patrimônio, até porque parte do crescimento da empresa passa a ser seu também. Então, quanto mais a empresa cresce, mais o seu patrimônio também irá crescer. E é isso que nós temos que acompanhar dentro das demonstrações contábeis. Claro que quando se fala de demonstrações contábeis, que parece algo muito complexo, caso você queira aprender como que funciona essa ferramenta de análise de balanço, manda uma mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp que aparece na sua tela, que nós temos os nossos cursos de análise de balanço e também o nosso curso de valuation, e podemos lhe enviar os módulos lá pelo WhatsApp, ou se preferir, também estão disponíveis na plataforma Hotmart. Então, com custo muito baixinho, você pode aprender essa ferramenta, dominar essa ferramenta para fazer também as suas escolhas, escolhendo ali as melhores empresas na hora de fazer os seus investimentos. Com isso, você vai minimizar riscos e ampliar possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vem ali proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.